Olá, bom dia. Eu sou Luana Flor e o meu grupo hoje irá falar sobre o currículo e o desenvolvimento humano. Assim que eu vi o tema, eu decidi pesquisar sobre o que era o currículo e eu encontrei que o currículo é o caminho que o estudante irá percorrer durante toda a sua vida escolar e que nele está contido o objetivo da instituição para formar um ser preparado para cumprir não só tarefas básicas, mas entender o mundo a qual está inserido. Eu achei essa definição bem simples e que ela é cirúrgica ao chegar ao ponto que nós queremos conversar hoje com vocês. O currículo ele vai muito além de você ensinar o aluno a ler ou escrever. Você quer que o seu aluno, por meio de vários métodos que estão contidos ali, você quer que o seu aluno entenda o seu lugar no mundo. E é por isso que a escola é crucial para a nossa sociedade. Porque ela carrega o objetivo de socializar e democratizar o acesso ao conhecimento. A escola é quem promove o desenvolvimento cultural da humanidade. É nela em que a criança tem um contato diferente com o adulto, é diferente do contato que ela tem com o responsável dela, com a mãe, com o pai, com a avó, porque o professor tem que utilizar o seu tempo para promover um processo de humanização com o aluno. Ou seja, o tempo dele não é vago. Até quando as crianças estão brincando, esse processo de humanização está sendo trabalhado, digamos assim. Por quê? A humanização nada mais é do que o ato de tornar-se humano. O que nos torna humanos? Sejam nossas crenças, os nossos hábitos, a nossa comunicação. E é isso que aprimora a ética e a moral do ser humano e faz com que ele fique longe da ignorância, com que ele não seja completamente excluído do meio social. Mas para isso, ele tem que pensar com sua própria cabeça. Contudo, a humanização está diretamente relacionada ao desenvolvimento da nossa espécie. Logo, um currículo que pretende ser democrático, ele tem que ter a humanização como aliada. Pois numa escola, numa sala de aula, no nosso país, existem diversas pessoas que são completamente diferentes, de classes sociais diferentes, de etnias diferentes, gêneros, existem diversidades biológicas, existe uma pá de pessoas diferentes e únicas no mundo. E é por isso que o currículo tem que ser um instrumento de formação humana. E por ser um instrumento de formação humana, ele tem que estar ligado e orientado pela diversidade, para que todos tenham acesso aos bens culturais. Logo, é preciso pensar no currículo como um processo ligado ao desenvolvimento humano, que se caracteriza como uma transformação marcada pela evolução. Nós estamos sempre crescendo, sempre evoluindo, então isso faz parte do ser humano. E é claro, pela vivência cultural. Então, temos que pensar também, num segundo momento, no currículo como um desenvolvimento humano e cultural, porque o que é a cultura? É o sistema, são os valores, as atitudes, as crenças, nossos costumes. E é por isso que, considerando tudo o que foi abordado aqui, nós temos que entender que o cérebro ele se desenvolve através do diálogo entre a biologia da espécie e a cultura. Com essa introdução, deixo vocês agora com as minhas colegas, que irão se aprofundar mais no nosso assunto. Linguagem e imagens mentais, percepção, memória e imaginação. Desenvolvimento da função simbólica. A partir da sua ação e interação com o mundo, a natureza, as pessoas, os objetos e das práticas culturais, a criança constitui o que chamamos de função simbólica, ou seja, a possibilidade de representar mentalmente por símbolos o que ela experiencia sensivelmente no real. O desenvolvimento da função simbólica no ser humano é de extrema importância, uma vez que é por meio do exercício desta função que o ser humano pode construir significados e acumular conhecimentos. Todo o ensino na escola, de qualquer área do conhecimento, implica na utilização da função simbólica. As atividades que concorrem para a formação da função simbólica variam conforme o período de desenvolvimento. Por exemplo, o desenho e a brincadeira de faz de conta são atividades simbólicas próprias da criança pequena, que antecedem a escrita.
Na verdade, elas criam as condições internas para que a criança aprenda a ler e a escrever. A linguagem escrita, a matemática, a química, a física, o sistema de notação da dança, da música, são manifestações da função simbólica. As aprendizagens escolares são apropriações do conhecimentos formais, ou seja, conhecimentos organizados em sistemas. Sistematizar é estabelecer conceitos, ordená-los em níveis de complexidade, com regras internas que regulam a relação entre os elementos que os compõem. Todo conhecimento formal é representado simbolicamente pela linguagem de cada sistema. Por exemplo, letra A. A2 é igual a B2 mais C2. Letra B. 15 mais 36 é igual a 51. Letra C. O gato correu atrás do cachorro. O cachorro correu atrás do gato. Em B e C, temos uma regra importante, que é o valor posicional. A posição dos elementos simbólicos determina o significado. 1 e 5. 15 é diferente de 51. O mesmo se aplica ao gato que correu atrás do cachorro, em que se explicita a ação inversa do cachorro que corre atrás do gato. A função simbólica é a atividade mais básica das ações que acontecem na escola, tanto do educador como do educando. Quando os elementos do currículo não mobilizam adequadamente o exercício desta função, a aprendizagem não se efetua. Nesta dimensão do simbólico, as artes destacam-se, pois são elas as formas mais complexas de atividade simbólica humana. Anteriores aos conhecimentos formais, elas propiciaram a estruturação dos movimentos e das imagens de forma que eles pudessem evoluir culturalmente para o sistema de registros. Percepção. A percepção é realizada pelos 5 sentidos externos. O ser humano desenvolve estes sentidos desde que não haja impedimentos nos órgãos dos sentidos ou nas estruturas cerebrais, que processam a percepção de cada um deles. Quando isto acontece, um sentido compensa o outro. A pessoa desenvolve mais o tato quando não enxerga, desenvolve mais a visão quando não ouve. Nestes casos, também, o ser humano pode desenvolver os 2 subsentidos externos, que são a vibração e o calor. Isso revela que os sentidos funcionam com interdependência, o que tem uma relevância fundamental para os professores, pois o ensino deve mobilizar várias dimensões da percepção, para que o aluno possa guardar conteúdos na memória de longa duração. Há maior empenho em perceber algo quando há algum interesse neste algo. Por exemplo, quando alguém ouve uma música de um cantor de quem gosta muito, fica atento e evoca a melodia ou a letra. Se for uma canção nova e se reconhece a voz do cantor, mobiliza-se os processos mentais da memória auditiva, a partir da percepção auditiva, ou seja, seleciona a canção, destacando-a das outras informações sonoras e ou ruídos presentes no ambiente. Por outro lado, a percepção pode criar um interesse novo, ao ser introduzida a um conhecimento novo. Uma pessoa pode se interessar ou não por ele, dependendo das estratégias utilizadas por quem o introduz. Assim, em sala de aula, não é somente o conteúdo que motiva, mas, sobretudo, como o professor trabalha o conteúdo, seja ele de escrita, arte ou ciências. A percepção visual é o processamento de atributos do objeto, como cor, forma e tamanho. Ele acontece em regiões do córtex cerebral, e há fortes indicações de que estas regiões sejam as mesmas ou estejam mais próximas daquelas que guardariam a memória dos objetos. Desta forma, a percepção e memória estão muito próximas nas aprendizagens escolares. Eu me chamo Alice e eu vou começar falando um pouco sobre a memória. Todo o processo de aprendizagem envolve a memória e seus movimentos de arquivar, invocar e de esquecer. Quando o ser humano ele entra em contato com algo novo, tem a capacidade de criar novas memórias e arquivá-las em sua memória de longa duração, podendo futuramente invocá-las, que é trazer à consciência, ou esquecê-las,
Existem vários tipos de memória, mas para a aprendizagem escolar, precisam ser utilizadas a memória explícita semântica e a memória operacional. A memória explícita semântica inclui as memórias que podem ser demonstradas pela linguagem, ou seja, esse tipo de memória engloba aquilo que pode ser lembrado por meio das imagens, símbolos ou sistemas simbólicos. A capacidade da memória explícita semântica está ligada à organização de informações em padrão, e as pessoas tendem a ter facilidade de memorizar aquilo em que elas conseguem aplicar padrões. E para a aprendizagem escolar isso é fundamental, porque o ensino bem-sucedido é aquele que instrumentaliza a pessoa para construir, aplicar, reconhecer e manipular padrões. Já a memória operacional, ela se responsabiliza pelas operações, ou seja, um sistema de ações organizadas segundo a natureza do comportamento, como, por exemplo, o comportamento de andar, de dirigir, de dançar. São comportamentos que se realizam muito rapidamente e não há tempo para comandos do cérebro. Então, são comportamentos que têm uma ordem de movimentos a ser seguida e que já está fixada na memória. Na memória operacional também estão as conjugações verbais, que são os tempos futuro, presente e passado do verbo. E esse fato tem implicações para as aprendizagens escolares. Agora, falando um pouco da imaginação, se a gente observar a evolução da nossa espécie, notamos que ela é pautada pela invenção, pela criação de objetos, sistemas, linguagens, tecnologias, teorias, ciências, arte, como outras coisas. E essa possibilidade de criar na nossa espécie depende da imaginação, que é uma função psicológica pela qual nós somos capazes de unir elementos percebidos e experiências em novas redes de conexão. A imaginação ela tem uma grande autonomia e se manifesta tanto na ação como no ato de aprender, sendo assim desempenhando um papel central nas aprendizagens escolares, E deve ser considerada no planejamento, na alocação do tempo das atividades dentro e fora de sala de aula e nas situações comuns do cotidiano escolar. Os alunos eles também devem ser acompanhados avaliativamente na evolução da sua imaginação. O texto também nos traz a ligação entre a imaginação e a memória. E ele vai nos mostrar que a ligação entre essas duas tem um sentido duplo, pois a base para o funcionamento da imaginação são os elementos que estão contidos na memória, e o próprio funcionamento da imaginação desenvolve a memória. Olá, eu me chamo Renata França e dentro de currículo e desenvolvimento eu vou tratar de 2 tópicos. O primeiro é a criança na escola. Bem, quando a criança entra na instituição de ensino, a sua experiência ali sobre o que é ensinado torna para ela uma coisa peculiar dela mesma, mas modificando continuamente. As vivências na escola e fora dela são constituídas por ações e interações que configuram todas elas o desenvolvimento da criança. As atividades escolares são a efetivação da potencialidade da espécie. E para que ocorra a aprendizagem, é necessário tornar conteúdo em momentos diferentes, pois o domínio de um conteúdo de forma diferente promove a ampliação progressista dos conceitos. De acordo com o texto, a aprendizagem é um processo variado. A criança utiliza de várias estratégias para aprender. E tudo vai mudando de acordo com o período de desenvolvimento. Então nós podemos perceber que todas as estratégias são importantes e não são exclusivas reciprocamente. E o segundo tópico é a distinção entre desenvolvimento e aprendizagens escolares. Toda criança se desenvolve indo ou não à escola. O que é do domínio do desenvolvimento humano não deixa de acontecer se a criança não for à escola, ou se ela for e se encontrar em uma situação de não aprendizagem. O que não é do domínio do desenvolvimento é o que precisa ser ensinado. Ou seja, apropriar-se da língua escrita, ler e escrever, formar conceitos de história, geografia e outras matérias, desenvolver o pensamento matemático,
aprender a escrever matematicamente uma operação, tudo isso precisa de ensino. Agora, sobre o processo de desenvolvimento da criança, como por exemplo, o domínio do traçado no desenho, ele é progressista. E a maneira como a criança vai aprimorando o traçado no desenho é o que pode ser utilizado na escolarização para ler e escrever, por exemplo. A gente pode perceber que a criança, ao desenhar, ela organiza o pensamento ali, naquela narrativa, para que ela própria possa entender depois. Bom dia, pessoal. Aqui é a aluna Daiane Luiz e vou dar continuidade na apresentação desse trabalho, abordando o tópico sobre aprender, conhecimento, informação e atividades de estudo. Bem, após essa leitura, nosso grupo entendeu que a aquisição do conhecimento remete a uma importante relação com a ação de aprender. Então, buscamos desta forma entender melhor o significado de aprender. Aprender significa adquirir entendimento, sabedoria ou mesmo uma habilidade e, a partir disto, praticar, treinar e desenvolver tal aprendizagem para fixar isso na memória. No entanto, devido às particularidades de cada um de nós, todo este procedimento para a aquisição do conhecimento pode ser confuso e difícil, já que envolverá um conjunto de diversos aspectos internos naturais da pessoa, associados com atividades externas direcionadas para esta função. No tocante ao processo educativo formal a ser desempenhado pelo professor, essa tarefa visa desenvolver funções psíquicas básicas, através da prática pedagógica que incentivará a criança a ir além do que seus instintos naturais a induzem. Gostaríamos de destacar, neste ponto do assunto, um trecho do texto que diz, abre aspas, o ensino deve fornecer situações em que se possibilite a formação de novas categorias de pensamento e de novos conceitos, a partir das informações e experiências novas trazidas pelo professor. Fecha aspas. Aí, na sequência, a exemplo disto, nós temos a atividade de estudo, que envolve a leitura, a observação, o registro, a organização, o relato e a comunicação. Detalhando cada um deles, nós entendemos que, referente à observação, ela advém de um comportamento natural que demanda um olhar atento e vai sendo aprimorada pelo professor até elevar-se a um grau de atenção. Já o registro serve como auxiliar no processo de transcrição do que foi observado e pode ser feito de diversas formas. O texto diz que é interessante selecionar algumas formas de registro e ensiná-las aos alunos, pois registrar é um comportamento escolar que se aprende e que depende de ser ensinado. Então, nós veremos a seguir com a nossa colega Jaqueline alguns exemplos de modos de registros que foram destacados. Obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Jaqueline Cristina e eu vou apresentar alguns exemplos de registro e atividades fundamentais para desenvolvimento e aprendizagem. Algumas atividades fundamentais para a aprendizagem, além da leitura, que é considerada mais essencial, são elas a observação, o registro, a organização, o relato e a comunicação. Seguindo a partir do segundo, servem de exemplos de registro que podem ser utilizados com os educandos, o caderno de ideias, onde são feitas qualquer tipo de anotação, sempre datada, que podem ser complementadas com contexto, ação e tempo das atividades. Esse caderno pode utilizar também um sistema simbólico de desenho, como histórias em quadrinho, por exemplo, o que ajuda a desenvolver o pensamento espacial. O caderno de evocações, onde é feito um relato diário do dia anterior e é um ótimo exercício para a memória que ajuda com o desenvolvimento das aulas e aprendizagem de conceitos. O texto apresenta o depoimento de uma professora que diz que a organização, o vocabulário, a comunicação dos alunos foram exemplos de aspectos que melhoraram bastante após 2 meses de atividade. E o dicionário, que pode ser feito pelo aluno, onde ele pesquisa e registra palavras que surgem durante as aulas.
Além da escrita, o aluno também tem a opção de adicionar ilustrações ao seu dicionário. Em seguida, na lista de atividades essenciais, tem a organização, que pode ser feita de inúmeras maneiras, como esquemas, listas, desenhos, e oferece suporte ao pensamento e estruturas da memória. Seguido pelo relato, que também utiliza a organização, mas exige uma narrativa coerente e que tenha sequência lógica. Pode ser feito de várias formas, com ou sem a utilização de imagens, e exercita o armazenamento de informações e formação de conceitos. E por último, temos a comunicação, que pode ser oral, escrita ou imagética e ter como apoio cartazes, livros, folhetos. E todas essas formas de comunicação exercitam a função simbólica e são importantes para alunos de todas as idades. Porém, algumas atividades e estratégias coincidem com um certo período de desenvolvimento. Por exemplo, do 4º ao 7º ano, o ato de desenhar e a dramatização, ou faz de conta, são atividades próprias da idade. Outro exemplo seria o teatro e a música para adolescentes, que são atividades fortemente motivadoras para o desenvolvimento. Bom dia, meu nome é Vitória Marques e eu irei falar um pouco sobre a arte, a ciência, práticas culturais quando levado em prática à escola, as formações de conceito. Então, o currículo, ele é uma relação dialógica entre a escola e a vida. Na construção do currículo, não há construção do currículo, no caso, sem diálogo. O currículo está ligado ao conteúdo. Sem currículo, não há escola. E ao longo dos 5 textos propostos, os autores, trazem indagações, questionamento de como o currículo deve ser instituído e implementado. Na parte que eu vou falar agora, nesse tópico, nós vemos como o currículo é formado com uma questão temporal e espacial, levando em consideração um conjunto de diversidade, de minoria, de coisas que estão presentes hoje na nossa cultura, coisas que talvez há 50 anos atrás não eram discutidos e que 50 anos à frente não será discutido, porque serão outros problemas. Ele vai se atualizando de acordo com a realidade do local, de acordo com as questões que vão sendo levantadas no nosso dia a dia. E o currículo, ele tem que ser democrático, Tem que ser desenhado a partir do que não está acessível para todas as pessoas. O currículo para a formação humana, ele é orientado para a inclusão de todos ao acesso de bens culturais e conhecimento. As informações estão presentes em todos os lugares, mas as informações, às vezes, não é verídica e não está ali te construindo, te fazendo pensar, te desenvolvendo. Então, o currículo é responsável, por isso, da interação do aluno com o mundo. E todo o conteúdo na escola se externaliza através de símbolos, esses símbolos, no caso, pode ser um desenho, pode ser texto, varia muito e te faz pensar sobre os assuntos, te formar, não só como aluno, mas te formar conceitos humanamente como um ser pensante. E nesse último tópico está em questão essa situação, E segundo Vygotsky, o desenvolvimento, dos alunos se dá por meio da interação social, da sua interação com os outros indivíduos, com o meio. A aprendizagem é uma experiência social acomediada pela interação entre a linguagem e a ação. Vygotsky tem o professor, a figura do professor como essencial para o saber, por representar um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no meio. Nesse tópico, vão sendo trazendo questionamentos sobre
não só o dia a dia, mas sobre várias questões ligadas à artes, à ciência, no cotidiano escolar do aluno, né? Porque, como o nome do texto já diz, são indagações sobre o currículo. Então, no texto inteiro, trazem questionamentos de como o currículo deve ser instituído, pensado e implementado.